tem falado sobre reparação ao povo negro. Escolher o Riedo como uma mulher negra que já não está mais entre nós, porém uma mulher forte, empoderada e que lutou bravamente pelas questões do povo negro, muito me orgulha. E confirma a grandeza e nobreza da grande, potente e vencedora supercampeã Mocidade Alegre de São Paulo. Uma das maiores escolas de samba de São Paulo e do Brasil. Falar do povo preto parece ser a veia dessa escola, que vem acumulando vários prêmios e títulos a cada ano. Pode falar um pouco a respeito disso? Estamos hoje com Léo Antan, enredista da Mocidade Alegre. Nós estamos no programa Vozes da Memória e hoje recebendo Léo Antan, que é enredista da Mocidade Alegre, com o enredo Malunga Leia, uma rapsódia de uma deusa negra. Léo, me fala um pouquinho desse enredo, por favor. Claro, prazer estar aqui com você, Marcelo, prazer estar aqui com todos os ouvintes da Rádio Web Tropical e ter a chance de falar exatamente disso, né? De falar dessa propagação da nossa cultura, da nossa memória, do nosso legado e, sobretudo, a partir do que é a escola de samba, né? Eu acredito muito na escola de samba como essa potência de transformação e de construção de memória coletiva, né? Eu aprendi muito com o Carnaval, eu aprendi sobre a história do Brasil, sobre personagens, sobre, enfim, geografia, milhões de coisas, né? Então, ter a chance de contar Leia Garcia no enredo da Mocidade Alegre é de uma força desse lugar, né? De poder construir e honrar o legado da Leia e, por que não, apresentá-la também a muitas pessoas, né? E poder celebrar a vida dela e a obra dela. Então, fazer isso na Mocidade Alegre é ainda mais especial, né? Não só pelo que você falou de vitórias e de ser uma escola vitoriosa, mas também porque é uma escola que conta o orgulho do povo negro desde muito tempo, né? É uma escola pioneira em enredos negros lá na década de 70, na década de 80, no Carnaval de São Paulo. Tem uma escola com uma liderança feminina, né? Que é a nossa presidente Solange, e de todo esse papel também feminino, não só na liderança, nos bastidores, mas também nos enredos, né? A Mocidade já fez nomes como Alcione, Marília Pera, Clementina de Jesus, então a Leia Garcia se junta assim, a essas grandes divas do panteão que foram homenageadas pela Mocidade Alegre. Então, poder celebrá-la dentro do Carnaval é um assunto que me honra muito, é um trabalho que eu estou desenvolvendo ao lado do Caio Araújo, que é o carnavalesco da escola, é o nosso segundo trabalho junto já, e já é o meu quarto desfile pela Mocidade Alegre. Então, a construção dessa identidade, né, e do que a escola gosta de cantar é muito importante. A Mocidade Alegre é uma escola que compra o barulho do seu enredo, né? Eu vivi isso com o Yasuki, depois com o Mário de Andrade, e agora com a Leia tenho certeza também que a escola e a comunidade do Limão vai se imbuir da força, desse espírito de muita força, de muita elegância da Leia para a gente fazer um grande carnaval. Léo, muito agradecido de você estar aqui. Ontem, né, foi o aniversário da Mocidade Alegre. Eu estou fazendo esse programa em homenagem aos 58 anos da escola, né? Dia 24 foi festejado isso lá na quadra, eu estava presente, foi lindo, né? Nós estávamos lá, e então foi maravilhoso. E gostaria de saber a sua opinião, né? Porque a escola de samba gosta tanto de abordar temas de ancestralidade, né? Mulheres fortes, negras, afro-brasileiros, temas religiosos. Por que a escola gosta tanto de abordar esses temas? É fundamental, né? É uma coisa que está na identidade das escolas de samba, né? As escolas de samba, como a gente costuma dizer, em estudos mais teóricos, né, são pontos de resistência da comunidade negra, né? Elas são refundação de laços perdidos, né? Então, a experiência do negro, uma experiência em diáspora no Brasil, é uma experiência de não pertencimento. E aí, quando você tem coisas como uma escola de samba que cria pertencimento, né, que cria coletividade, assim como, enfim, outras manifestações populares do Brasil também. Então, é lindo e também é uma retomada, é uma revalorização, porque não foi sempre assim, né, Marcelo? No início das escolas de samba, por questões de negociação, por questões políticas, as escolas contavam muitas vezes enredos brancos, enredos monárquicos, né, que falavam da história dita oficial. Mas a gente tem uma transformação disso muito recentemente, e hoje, né, no Carnaval do Rio, por exemplo, no ano passado, a gente teve 10 enredos negros de 12 escolas. Isso é um ponto de virada muito importante, né, que isso nunca aconteceu. E agora, no Carnaval de São Paulo, que também tem essa negritude muito forte, um carnaval obviamente diferente aqui do Rio,
mas que tem as suas particularidades também. Então você pensar a própria Mocidade Alegre, a Nenê de Vila Matilde, o Vai Vai, são escolas que têm essa negritude muito forte. Né? Isso é a veia artística da escola? Da escola, a identidade, né? A gente costuma dizer que a escola de samba tem identidade. Assim. É histórica, uma veia histórica. É uma veia histórica como se fosse a personalidade, né? Você sabe que tipo de roupa se veste melhor, né? Se você fica melhor vestido, se você fica melhor com uma coisa mais espalhafatosa, uma coisa mais sóbria. As escolas de samba têm personalidade também. Então a gente, quando é enredista ou carnavalesco de uma escola, a gente está a serviço daquela escola. A gente tem que saber o que aquela escola gosta de vestir. Não adianta eu chegar numa cidade alegre e querer fazer um enredo que não tem nada a ver com a história daquela escola, né? Então, também nesses anos, aí conhecendo, né, a própria comunidade, a própria história da escola e fazendo essa homenagem e entendendo a força, o discurso dessa escola. Você tem ideia de quantos títulos a escola já conquistou com esses temas sobre ancestralidade, sobre religiosidade? A grande maioria deles, né? Uma cidade ali tem 12 títulos, se eu não me engano. A grande maioria deles, já na década de 80, são sobre ancestralidade negra. Né? Mais recentemente o Yasuki, que é a história de um samurai, o primeiro samurai negro do Japão, foi o enredo que a gente fez em 2023, né? E foi campeão. Então a Mocidade tem, enfim, o Jobá, que é um estilo maravilhoso, em homenagem ao Jorge Amado também. Então a escola gosta dessa vertente, está sempre própria, né? E o nosso próprio título faz um aceno para isso, né? Quando a gente batiza o nosso enredo de Malungaleia, a gente está fazendo uma referência a um desfile chamado Malungos, Heróis Guerreiros, da Mocidade de 1982, escrito por uma enredista negra, que era a Teresa Santos, que foi egressa do Teatro Experimental do Negro, assim como a Leia, né? E criou ali em São Paulo uma série de manifestações, de coletivos que lutavam pelo movimento negro, né? Então, já nesse enredo de 82, a gente tinha homenagem a Cartola, a Solano Trindade, a Todos os Prazeres, a nomes das artes negras colocados nesse patamar, né? Então, a Mocidade, que é essa escola que luta pela ancestralidade negra, encontra na Leia também essa malunga, né? Malunga quer dizer companheira, parceira, né? Então a gente faz essa construção respeitando tanto a identidade da Leia como a identidade da escola. Você se diz um enredista. Eu queria que você explicasse para o meu público, para o público que está nos escutando, o que é ser um enredista dentro de uma escola de samba. Uhum. É uma novidade, digamos assim, mas não é uma novidade tão grande, né? Como a gente estava falando dos anos 70, 80. A Teresa Garcia já era essa pesquisadora, a Teresa Santos já era essa pesquisadora, né? Ela escrevia o enredo da escola. Hoje é uma profissão que ganhou uma certa notoriedade, assim, ganhou uma importância, mas eu sou nada mais a pessoa que escreve o texto e que desenvolve o que vai ser apresentado, né? Se a gente fosse falar de um teatro ou de um cinema, eu sou o roteirista da festa. Então estou sempre trabalhando em conjunto com o carnavalesco, né, que é o diretor-geral, que é o figurinista, o cenógrafo, e a gente vai decidir como a gente vai contar aquela história, né? Porque uma escola de samba é uma forma de arte que tem uma linguagem muito específica. Então ela tem que ter aula, tem que ter alegoria, tem que ter comissão de frente, tem que ter casal. E como é que a gente define o que vai representar cada coisa, né? Então a gente faz um estudo, a gente pesquisa, no caso da Lei, a gente pesquisa muito, entrevistas com ela, conversas com você, com a Renata, né? E todo esse acervo que vocês têm da Leia para construir como é que a gente vai contar essa história. E aí a partir desse texto, né? A partir dessa roteirização do desfile, aí é com o Caio, com o carnavalesco da escola que vai construir as imagens, mas também sempre em contato com a gente, porque são as imagens que vão representar aquele desfile, né? Então, quando a gente fala de Orfeu, né, um filme importantíssimo da Leia, que não tem como não estar no desfile. Então, a gente vai escolher as melhores imagens para representar aquilo. Aqui no Rio, eu parei de ouvir, tudo bem? Não estou te ouvindo. Tá te ouvindo? Ah, então, tudo bem. Deixa eu diminuir um pouquinho que estava muito alto. Não, sem problema. Achei que tivesse dado algum problema. Não. Beleza. Então, essa moda do enredista agora é uma coisa que ganhou muita força no Rio de Janeiro, né? E que também está chegando a São Paulo, né? Então, eu já estou trabalhando em São Paulo há 4 anos e lá a gente tem esse mercado estabilizado desse profissional que já existia, mas que ganha agora essa notoriedade e que ganha agora, sobretudo, essa nomenclatura nova também, né? De enredista. E quais escolas você já trabalhou e como funciona o seu trabalho, né? E a importância dentro de um enredo de cada escola. E quais escolas que você trabalha como enredista? Eu tenho uma trajetória
ainda ali começando, né? Mas eu já fiz alguns trabalhos no grupo de acesso aqui do Rio, na Império da Tijuca, na Serena de Campo Grande. Na Mocidade Alegre eu estou há 4 anos, né? Como eu falei, eu fui levado lá pelo Jorge Silveira, que é um grande carnavalesco de São Paulo. A gente teve a chance de ser bicampeão na Mocidade em 2023 e 2024. O Jorge veio para o Salgueiro, eu acompanhei, né? Então agora, esse ano, eu sou enredista do Salgueiro também para o desfile que vai homenagear a grande carnavalesca Rosa Magalhães. E estou desenvolvendo também um trabalho esse ano no Amapá, lá longe. A gente foi lá no extremo norte do país e tem escola de samba no país inteiro, né? Isso que é mais apaixonante. Maravilha, maravilha. E a gente está desenvolvendo esse trabalho lá no Amapá também, então eu estou em 3 escolas atualmente. Lembrando a vocês que hoje é aniversário esse mês é o aniversário da Mocidade Alegre, né? Estamos comemorando. Quero mandar um alô para o Júnior Dentista, para a Luciana, para a minha querida presidente Solange Cruz e para o Caio Araújo, né? Que é o nosso a pessoa que arma essa escola, né? Que trabalha com você em conjunto, né? E vocês, muito obrigado por vocês me receberem, não só vocês, mas como toda a comunidade da Mocidade Alegre. Parabenizo vocês, né? Gostaria que hoje eu estou com a minha querida Luciana Lins na operação e gostaria muito que ela colocasse aí o enredo da Mocidade Alegre para a gente escutar um pouquinho e na sequência vou voltar com uma entrevista com o Caio Araújo e continuarmos com a nossa história. Um grande abraço a todos da Mocidade Alegre, Morada do Samba. Vamos lá, a hora é essa! Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Olá, estamos de volta aqui no programa Vozes da Memória na Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado ao mundo e o mundo ligado em você. Estamos aqui de volta com o querido Léo Antan, que é o enredista da Mocidade Alegre. Estamos fazendo um programa para festejar os 58 anos de existência dessa escola super campeã, com o enredo Malunga Leia, uma rapsódia de uma deusa negra. Léo, um bom enredo, em sua opinião, deve atender quais critérios? É uma pergunta difícil, mas é sobretudo esse momento da escolha, né? Então, um bom enredo é um enredo que veste bem naquela agremiação, né? Tem enredos que você realmente pode fazer em uma, na verdade, poder você sempre pode tudo, né? Mas é uma questão de sucesso, né? Para você competir num carnaval tão disputado como o de São Paulo, né? Você tem que saber o que a Mocidade Alegre gosta de cantar, o que a o Vai Vai gosta de cantar. Então, a partir daí, e para mim sempre pesquisa é fundamental, né? Aprofundar naquele tema, entender as nuances, escolher qual o recorte daquele tema. Então a gente está contando a história da Léa Garcia de uma maneira, né? Mas poderiam ser feitos outros 15 enredos sobre a Léa Garcia, né? Nós focamos na valorização da cultura negra, no trabalho dela no cinema, no teatro, né? Nas novelas. Então são vários recortes que podem ser feitos. E aquela premissa básica, assim como um bom roteiro, tem que ter início, meio e fim, né? Então a gente começa num lugar, desenvolve aquela história e termina em outro lugar, né? Então dá esse senso de
finalização, de apoteose, né? O desfile tem que terminar sempre para cima, alegre, né? Com esse momento de explosão mesmo. Então, saber construir também essas nuances do enredo é muito importante. E aí, certamente, a gente vai ter um enredo que vai ser 40 pontos. A Leia tem uma trajetória incrível, né? Dentro do teatro, né? Do cinema, da TV. Qual é o seu maior desafio para montar esse enredo? Foi essa pluralidade, né? Achar esse recorte entre uma obra muito extensa, né, Marcela? Ela morreu com 90 anos, mais de quase recém-completados ali. Então, na ativa, atuando, produzindo, né, gravando filmes que estão sendo lançados agora, né, que foram gravados já pela Leia, né? Então, essa vida ativa, longínqua, né, começou ali na década de 70. Então, achar esse recorte, né, de uma produção tão extensa para um desfile que tem só 4 alegorias e 18, 19 alas, se eu não me engano, é difícil, né? Achar esses temas, assim. Mas aí a gente foi tentando agrupar esses setores, né? Então, um desfile de escola de samba é dividido em setor. Primeiro setor, geralmente a gente tem comissão, abre alas. Segundo setor tem bateria, tem baiana. Então, escolher esses momentos mais importantes para transformar essas imagens em símbolos, né? Então, o bom também, acho que facilita, são quando a homenageada tem esses momentos de virada na carreira muito forte, né? Então, falei do Orfeu já. Orfeu é uma coisa que não dá pra gente deixar de citar nesse desfile, né? Tanto a peça quanto o filme, que ela foi indicada pela Palma de Ouro, né? Que filme que depois ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Não tem como a gente não contar essa história em que a Leia viveu. Então, isso já facilita a gente já sabe que a gente vai ter um carro de Orfeu, com certeza. Olha, eu dando um spoiler já do desfile. Mas são assuntos que não dá para fugir, né? Então, a gente vai selecionando esses grandes momentos e entendendo como é que eles vão caber dentro do enredo. Para quem gosta de Leia Garcia, o que pode esperar em termos de Mocidade Alegre? A emoção, eu acho que uma das coisas que sempre, com perdão da redundância, me emociona na Mocidade é a emoção da escola, né? Então, é uma escola que tem essa força, essa coragem, né? E eu acho que a gente ouviu o nosso samba, ele é muito feliz nisso também, né? Ele tem aquele final ali muito emocionado, né? Falando da Leia, e eu acho que essa é uma característica que sempre que eu vejo que a Mocidade está emocionada com um enredo, geralmente dá certo. Então a gente tem essa boa premissa, assim. E aí fazer um bom trabalho, né? Como a Solange, como a Mocidade sabe fazer, é uma escola absolutamente competente, absolutamente organizada, né? Então conseguir dar conta disso tudo. Já temos um grande samba, já temos um grande enredo, então é aquela magia da avenida, né? Tem uma coisa que só acontece ali, né? Esse ano mesmo a gente teve um problema numa alegoria, Marcelo estava lá, sabe? Sim, infelizmente a gente perdeu um título que era muito garantido por causa de uma alegoria. Então são coisas que acontecem no imponderável da avenida, né? Mas a gente vai se preparando e, se Deus quiser, se Exu permitir, a gente vai ter um grande carnaval também e dentro dessa força da escola. Eu realmente estive no último carro, o carro quebrou. No desfile das campeãs nós pulamos, eu estava lá com os pretos de São Paulo, né? Que eles são também músicos, e pulamos do carro, ficamos ali na frente do carro brincando, tentando preencher os espaços vazios, mas realmente eu senti o calor da avenida dessa escola, a potência da Mocidade Alegre, né? Eu estive agora na disputa de samba, né? No ensaio, essa escola realmente me contagia, mesmo depois desse grande desfile e dessa que tenho certeza que seremos campeões. Eu continuarei frequentando e acreditando na Mocidade Alegre em todos os carnavais. E queria também agradecer, né, as pessoas que fizeram esse samba, né, que foi o Aquiles da Vila, o Chico Maia, Fábio Juarez, Fabiano Sorriso, Fábio Gonçalves, Lucas Donato, Márcio André, que é aqui do Rio de Janeiro, Vinícius Mingauzinho, PH do Cavaco, Salgado Luz e Tonar Guest. Que samba é esse, hein? Fala pra mim um pouquinho desse samba aqui. Claro, é uma honra, né? Contar com um samba tão bom, um samba tão forte, né? A Mocidade também é uma escola que acho que nunca deixa a desejar em samba, mas acho que esse samba é especial, né? Alguns falam que ele tem essa força, né? Que ele tem essa potência. E acho que, sobretudo, ele soube dar a força que esse enredo pedia, né?
quando a gente foi entregar a sinopse, né? A sinopse é o texto base que vai dar origem a esse samba, né? Que eu desenvolvo junto com o Caio e que eu escrevo. A gente falou muito sobre falar da Léia de uma maneira afirmativa, né? Eu, por exemplo, durante a pesquisa fui ouvir outros sambas que homenageavam a Ruth de Souza ou Milton Nascimento, né? Grandes atores negros do nosso país. E aí, em todos os momentos, eles falavam de dor, eles falavam de luta, eles falavam de sofrimento. Eu não queria que o Enredo da Léia tivesse esse caráter, assim, eu não queria essas palavras no samba. É claro que qualquer trajetória negra é perpetuada um pouco por uma luta, por uma batalha, a gente sabe. Mas eu queria também que o Desfile da Mocidade tivesse a força e, sobretudo, a elegância, assim. Eu acho a Léia uma das figuras mais elegantes, das artistas mais chiques, assim, que eu vejo, e eu queria que o desfile tivesse essa sofisticação, assim. E eu acho que o samba soube equilibrar muito bem a emoção, que é um aspecto que eu já falei, a força e essa elegância ao se falar de Léia Garcia, né? Então ele tem versos lindos, muito políticos, muito fortes, né? Como o Todo Preto Vai Pro Céu, que é que conta uma história da novela Viagem, né? Que está até em cartaz agora, sendo reexibida pela Globo, né? Mas que fala dessa luta que a Léia teve junto com a Ruth de Souza para incluir negros no núcleo do céu, né? Sim. Do nosso lar da Viagem. Também esteve presente nessa luta também. Maravilha. Então, você vê essa força dessa reivindicação, né? Delas verem a novela, não se enxergarem naquele lugar e irem direto à direção da Globo pedir isso, e a Léia foi contratada, fez esse papel, né? Então, esse verso traduz toda essa luta, né? É um verso simples, mas muito bonito, e que traduz exatamente essa luta por papéis, essa luta por pertencer, essa luta por protagonizar, que é a história da Léia e a história do povo preto de uma maneira geral. Nessa história toda, né, eu lembro também a entrevista da Alcione, da Marrom. Ela falou: gente, preto não vai pro céu, não tem preto no céu. E daí Léia pegou, junto com Ruth, foram até a direção da Globo e tentaram resolver dessa maneira. Na semana seguinte, ela estava sendo convidada a participar, que na verdade quem entra primeiro é o Antônio Pompeu, né? E logo depois a Léia, e ela entra com aquele protagonismo para contar para a Dinar que ela estava morta, né? Então isso aí é uma parte muito bacana, né? E a Léia quebrando todos os paradigmas. Pergunta: Léia, quebradora de paradigmas, será que ela quebra paradigma na Avenida também? A gente espera que sim, né? Eu acho que a força desse enredo é essa, com certeza. Léo, muito me toca, né? O profissionalismo do Carnaval de São Paulo é um pouco diferente do Rio, né? Eles têm uma organização muito grande ali na saída para a entrada na avenida, né? Aquela saída da concentração. Eu participei disso, eu vi, ninguém me falou, né? Então eu queria te perguntar agora sobre o Carnaval do Rio comparado com o de São Paulo. Poderia ser mais organizado? Sem dúvida, né? Não puxando sardinha para São Paulo, mas eu acho que, sobretudo, Marcelo, a gente tem que entender que são dois carnavais completamente diferentes. Que tem origens diferentes, né? Então, São Paulo, por exemplo, você tem uma ligação com times de futebol que não é de hoje, que é histórico e que isso faz parte daquela cultura, né? Você tem escolas de samba que... Aqui no Rio você tem escolas de samba espalhadas na cidade inteira. Lá em São Paulo você tem escolas, sobretudo na Zona Norte ou na Zona Leste, né? Então você, a partir da própria escola de samba, você já entende a cidade como aquela cidade segregada, né? E a partir disso, isso gerou uma cultura de escola de samba que, por mais que tenha se inspirado no Rio e se inspire até hoje, obviamente, tem uma identidade própria, né? Então, entender essa identidade, seja da mocidade ou seja das escolas de samba, né? Entender também esse papel mais profissional. O que eu acho mais interessante, assim, para ilustrar esse exemplo, é sobre o conglomerado de barracões onde os desfiles são produzidos, né? Aqui a gente chama de cidade do samba e lá é a fábrica do samba. Então só essa ideia de fábrica, né, já leva a gente para esse universo paulista, empresarial, né, do próprio operário, né, dos imigrantes e tudo mais. Então, sem dúvida, o Rio podia aprender mais com algumas organizações de São Paulo, mas acho que São Paulo também tem alguns problemas, né? Enfim, alguns problemas no julgamento, alguns problemas em questões que acontecem, assim, que eu acho que a escola está melhorando, né? As escolas estão tentando resolver, mas sem dúvida é um carnaval muito importante que as pessoas
precisam olhar com mais carinho, assim, né? Às vezes a gente ouve umas besteiras dizendo que São Paulo não tem samba, e é isso, é uma besteira, assim, porque a dedicação, se você for numa Mocidade Alegre, se você for no Vai Vai, se você for na Rosas de Ouro, né, que é a atual campeã, são escolas muito fortes, com muita presença negra e que tem essa força também, né? Então, eu acho que um carnaval sempre pode aprender com o outro e essa cultura da escola de samba, que na verdade é uma cultura do Brasil, né? Isso falei, tem escola na Amapá, tem escola em Recife, tem escola em Uruguaiana, né? Então, é um modelo que o Brasil criou e que a gente exportou para Londres, tem escola de samba no Japão, é uma loucura, né? É um modelo de viver, é um modelo de entender o mundo e criar arte, né? Que é o que a gente gosta de fazer. Maravilha. Dizer para vocês que quando eu vou à Mocidade Alegre, levo esse enredo, ofereço esse enredo para a Mocidade Alegre, ela foi escolhida a dedo. A minha ancestralidade me volta junto com o Renato Cândido e ele me coloca algumas escolas. E quando eu chego na Solange, junto com o Caio Araújo, e nós começamos a conversar sobre o enredo, eu não esperava encontrar uma escola tão organizada, eu não esperava encontrar uma potência de diretoria, né? E uma comunidade tão fechada com essa escola. Isso me espantou. Não que no Rio não encontre, mas lá é uma escola que tem a sua quadra e tem uma arena. Uma arena que cabe 5.000 pessoas. Sim, sim. E que nas finais do samba, esse povo vai para dentro dessa arena, eles cantam os sambas e não tem problemas de tumulto, não tem nada, é uma coisa muito organizada, uma coisa linda, e eu fiquei encantado com a Mocidade Alegre. Agradeço aí de coração, Solange Cruz, muito obrigado por me proporcionar uma alegria, uma emoção que indescritível. Eu pulava ali na escolha do samba, eu chorava. Eu não Foi pro meio da torcida até. Pro meio da torcida. É verdade. E a gente sentiu isso aqui juntos, né? Muita emoção, porque realmente os sambas eram lindíssimos. Agradecer a todos que fizeram o samba em homenagem à minha mãe, todos que fizeram esse samba e curtiram essa história, mas eu tenho certeza que essas pessoas agora estão ali em prol da Mocidade Alegre campeã. Obrigado, Júnior Dentista, muito obrigado, Luciana, muito obrigado a todos da Mocidade Alegre, muito obrigado, Caio Araújo, por ajudar e escolher esse enredo junto com o Léo Antan. Léo, mais uma pergunta. A gente está aqui, né, com aquela festa linda, né? Temos aqui uma festividade linda ontem e teremos aí a 24 horas de samba, quando a Mocidade Alegre recebe agora várias agremiações. Vão vir escolas do Rio de Janeiro, né? Agremiações do Rio de Janeiro, vem de São Paulo, né? E vão ser 24 horas de samba. Ela começa dia 27 e acaba 28. Exatamente. Você estará presente nessa maratona de samba? Eu vou tentar, porque eu tenho a final de samba do Salgueiro no dia 27 também, mas eu vou tentar estar pelo menos no dia 28, né? O 24 horas de samba é um evento histórico, né? Que já acontece desde a década de 70, da década de 80 ali, então é uma tradição mesmo da Mocidade Alegre para comemorar o aniversário, né? Sempre perto dessa data, né? E é 24 horas de samba mesmo. Tem gente que duvida, mas é verdade. A gente começa ali cedo no sábado e vai até a noite do domingo, né? E a gente vai receber escolas do Rio, de São Paulo, Portela, Mangueira, né? Várias escolas também do Carnaval de São Paulo. E tem o grande momento também das nossas 24 horas de samba, que é a coroação, né, do sambista imortal, que ano a ano a escola, né, se reúne para homenagear alguma figura do samba, do carnaval. E esse ano tenho certeza que vai ser uma pessoa muito especial aí, e é sempre uma surpresa também, né, quem vai ser esse convidado. Já tivemos Chico Pinheiro ano passado, né, e vários outros nomes aí da história do carnaval que já receberam essa faixa e que vão honrar, né, exatamente a memória, o legado aí do nosso samba para ele se perpetuar. Vocês podem me esperar que eu estarei presente, claro, no dia 27 e no dia 28. Inclusive, estou convidando a minha querida Luciana Lins, Vamos estar lá. que estará lá presente também, junto com o Érico Pova, que é o esposo dela, e estarão lá presenciando. E a Rádio Tropical Web Brasil estará presente também, gravando essas 24 horas. E nós passaremos aqui no programa Vozes na Memória, e vocês podem curtir alguns pedacinhos
dessa história. Eu vou botar o samba novamente, que vocês precisam aprender. Vou colocar esse samba, vamos voltar com a entrevista da Solange Cruz, tá? Falando um pouquinho desse samba, um pouquinho desse enredo, e já retornaremos com o Léo. Maravilha. Obrigado. A deusa negra que está... Olá, estamos de volta com o programa Vozes da Memória, na Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado com o mundo e o mundo ligado em você. Agora estamos aqui com a presença de Renata Maria. Renata Maria, nossa produtora, na verdade a Renata é diretora, produtora, a Renata é a minha assessora, a Renata é a que cuida do Léo Garcia em Memória e é a pessoa que me ajudou a levar esse samba, né? Para a Mocidade Alegre, né? Esteve presente em todas as reuniões e também, né, ajudou o nosso querido Caio Araújo, Léo Antan, nas histórias da Leia e contando um pouquinho da Leia em memória. Renata, uma palavrinha aqui para os nossos telespectadores, você tem alguma coisa a dizer para a Mocidade Alegre? Para a Mocidade Alegre, alegria sempre. E parabéns, porque ontem a Mocidade completou 58 anos nesse evento maravilhoso do dia. E agora no dia 27 e 28 ainda tem, né, esse circuito cultural, 24 horas de samba. Então você dá tempo ainda de estar na Mocidade Alegre 27 e 28 para comemorar e festejar esses 58 anos da escola maravilhosa, que no ano que vem será campeã mais uma vez com o enredo Léa Garcia, Malunga Léa, né, uma rapisódia negra maravilhosa. De uma deusa negra. Renata, você tem alguma pergunta a fazer pro Léo? Ai, que honra! Eu tô aqui com os papéis, deixa eu ver. Eu acho que a gente tinha na produção, né, separado essa aqui. Eu acho que essa daqui casa bem. O programa tá ótimo hoje. Estar com o Léo é sempre um privilégio, gente. É só aprendizado. E com o Marcelo, óbvio, né, também. Mas eu tô falando do Léo aqui, que eu tenho que, né, aproveitar bem desse brilho. Mas vamos lá. Muito tem falado, Léo, sobre a reparação desse povo negro, que a gente sabe, né, como é que não tem sido fácil durante todo esse período de escravização e tudo mais. Então, escolher esse enredo com uma mulher negra, que já não está entre nós também, tem esse peso, né? Mas é uma mulher muito forte, empoderada e que lutou bravamente pelas questões desse povo negro. Mesmo com muito respeito a todos os outros povos, nessa inclusão, nessa liberdade que a gente gosta muito de frisar, mas só por ela ser essa mulher já empoderada e ser a primeira mulher que recebe indicação e tudo mais, já diz muito sobre ela. Então, isso nos orgulha e confirma, né, a grandeza dessa nobreza, mas ela é uma potencial vencedora no ano que vem, tenho certeza, e uma das maiores escolas de São Paulo do Brasil é a Mocidade. Você aí, nessa... Sim, mas eu digo da construção, porque é muita coragem também falar de tudo isso, né? Então, falar do povo preto parece até que vem acumulando esses prêmios a cada ano com essa temática também, porque vocês respeitam muito tudo isso. Mas eu queria saber dessa história mesmo, até por ela não estar aqui entre nós. Então, agora eu vou à pergunta oficial. Como é assinar um samba com esta pegada e apelo? E como você se sente em fazer parte dessa contribuição histórica que a Mocidade oferece à cidade de São Paulo e ao Brasil e ao mundo, né? E principalmente a causa negra e as memórias de pessoas como Léa Garcia, uma das pioneiras, né, que lutaram tanto pela justiça, pela reparação histórica do povo preto, do qual fazemos parte com muito orgulho. Eu me lembro de uma frase, vocês me convidaram para assistir aquela peça maravilhosa do Lucas Popeta, que inclusive vai ser um dos entrevistados aqui, né? Na verdade, ele foi semana passada. Ele veio. Você tava no negócio da saúde. Eu não cheguei a ver, mas enfim, já tinha uma pessoa... Quebrando paradigmas. Quebrando paradigmas. Mas viu a peça maravilhosa. Vi, maravilhosa. E ele fala isso logo no começo do espetáculo, né? Que é essa frase que me marcou muito, o Brasil não conhece quem fez a sua história, né? A gente conhece Princesa Isabel, a gente conhece Dom João, Pedro Álvares Cabral, mas são pessoas que tiveram sua importância, mas que não realmente construíram esse país, que não lutaram por esse país, que não deram realmente seu sangue para que a gente estivesse aqui hoje, né? Então, Léa Garcia é um desses nomes
pioneiros, fundamentais, revolucionários, né? E que a gente talvez não conheça tão bem a história, e que a Mocidade Alegre contar essa história é revelar essa história para o Brasil, né? Eu trabalho no Salgueiro também. O Salgueiro é essa escola que introduziu os temas negros no carnaval, né? Que foi responsável por uma revolução. Então eu fiz a minha dissertação sobre Chica da Silva. A gente não conheceria Chica da Silva hoje se o Salgueiro não tivesse feito aquele desfile na década de 1960. E falo isso com tranquilidade, assim, porque eu estudei e pesquisei isso. O Salgueiro apresentou para o Brasil a ideia da Chica da Silva. Sim. E depois o Cacá Diegues fez o filme 13 anos depois. Sim. Né? Zumbi dos Palmares também foi homenageado pelo Salgueiro. Então, tem as Minas do Rei Salomão, que retrata a Rainha de Sabá. Exatamente. Tem uma coisa linda que foi Joãozinho 30. Joãozinho 30, no Salgueiro também, 75. Então olha a potência e a força dessa escola, que colocou no mapa, colocou nos livros de história esses personagens, né? Óbvio, também aí todo o movimento negro que surgiu a partir daí, que trabalhou esses nomes, né? Zumbi, na década de 60, não era uma figura conhecida como é hoje, né? E hoje já é um herói nacional, a gente já tem estátua para Zumbi. Mas isso é uma construção, né? Isso foi feito a duras penas do movimento negro e das escolas de samba também, como parte do movimento negro, que eu entendo também a escola de samba como movimento negro, né? E social, né? E social, exatamente. Então, hoje ainda, a gente ainda tem necessidade disso, porque ainda há muitas histórias apagadas no país, né? E eu acho que contar a história da Leia, queria muito que tivesse sido em vida, né? Uma pena que a gente não conseguiu, não teve, enfim, essa oportunidade. Sim. Mas ainda assim, que ela tenha falecido é uma história que vale a pena ser contada e que a gente vai contar. Eu gostaria de obviamente, parabenizar você, o Caio, a Solange, toda a diretoria da Mocidade, mas também o Renato Cândido, né? Sim. E queria mandar um beijo, aproveitar, depois eu vou mandar para todo mundo da Mocidade, com esse aniversário de 58 anos e tudo mais. Semana passada a gente estava inaugurando a exposição em São Paulo, que foi um sucesso, está um sucesso, vá lá prestigiar ali no CCJ. Mas eu quero parabenizar o Marcelo. Quando a gente começa o trabalho da Mocidade, da Leia Garcia em Memória, e aí a Leia recebe o Oscar em Memória, e aí a gente tem a exposição Leia Negra, Atriz da Liberdade, e com todos os percalços, desafios que a gente vem enfrentando, não vai parar de enfrentar, né? O Marcelo tem a ideia real de que tinha que ter essa popularização através de uma escola de samba, porque o cinema e a TV, por mais que a TV tenha sido no Brasil o nosso grande entretenimento durante muitos anos, os mais jovens não têm esse acesso mais, né? E mesmo os mais velhos, às vezes não ligam o nome à pessoa, ao personagem, à história, e o carnaval tem esse cuidado. Sim. Tem esse carinho e tem essa responsabilidade que não deveria ser do carnaval, mas que acaba ficando nas costas, né? Também, né? Também, mas exatamente, também, mas eu acho que fica muito, como você disse, essas outras pessoas, como a Chica da Silva, que não teria sido conhecido se não tivesse tido o enredo, como a Leia. Nós temos certeza que, mesmo, gente, que a gente tem certeza que a Leia vai ganhar o enredo é campeão, mas mesmo que ele não ganhe o primeiro título, ele já é um enredo campeão por si só. E estar no Brasil inteiro, fora do Brasil, contando uma história de uma preta, de uma negra, de uma mulher empoderada e empoderadora, faz toda a diferença. E eu tenho certeza que isso contribui muito, não só para a história e para a memória, mas também para o orgulho nacional. Só completando, né, Léo, quando você fala do Cacá Diegues, que ele assiste depois, que ele faz depois a Chica da Silva, o Cacá Diegues, quando ele assiste garoto pela primeira vez o Orfeu da Conceição, ele se encanta com a Leia. Leia faz mira. E dali ele vai assistir um pouco mais à frente o Orfeu do Carnaval. É quando ele decide ser cineasta e quando ele decide fazer filme. E o Cacá tem uma entrevista linda dele, né? Que ele fala que a Leia foi a musa inspiradora de Cacá Diegues, né? Com o personagem da... Da Mira? Não, da Serafina. Serafina. A Leia vem de Serafina e ele se encanta com Leia e tem esse grande sonho de fazer um filme. Quando ele faz o primeiro filme dele, que é Gangazumba, com Leia e o nosso Antônio Pitanga. Então é um filme lindo, né? Também indico para as pessoas,
E essa coincidência que você fala de depois da Chica da Silva, eu frisei, e lembrando que a Leia, né, e esses personagens, ela tá sempre linkada em alguma história. Gente, Leia, ela casou Obama. Não, ela teve Obama filho, né? O Obama nasceu por causa de Leia. No filme, Obama né? conta isso no livro, né? Que no livro dele. Beijo, Mauro Alencar. Que é por causa do Orfeu do Carnaval, né? Do Orfeu da Conceição, né? Do Carnaval, quer dizer que pra gente é Orfeu Negro. Orfeu Negro. E ele faz essa parte no livro, né, que elogia os pais que se conheceram. Os pais vêm em 2 sessões, namoram e... Sim, a mãe dele dizia que era o filme favorito, né? Sim. Ele dizia que era o filme favorito da mãe dele. Sim. Imagina isso. E muitas pessoas no Brasil não sabem nem que esse filme existe. Ou E que ganhou o Oscar, né? Exatamente. E que ganhou um Oscar. É o primeiro filme brasileiro que ganhou um Oscar. E aí a gente começa com esse racismo estrutural desde sempre, que não levou o título porque não podia. Enfim, eu sei que tá acabando, gente. Não posso ficar falando muito, não. Senão tinha que ter um programa só pra gente falar sobre isso. Nós temos aí a satisfação de estar aqui agora com Renata Maria, né? Diretora de Léa Garcia em Memória, e com o querido Léo Antan, enredista da Mocidade Alegre, e estamos aqui com o enredo Rapsódia Negra. Não. Malunga Alegre. Uma Rapsódia de uma Deusa Negra. Rapsódia Negra, para quem não sabe, vamos destrinchar um pouco esse enredo, Léo. Claro. Malunga. O que quer dizer Malunga? Malunga significa companheira, né? Parceira de luta. E aí, como eu falei ainda há pouco, é uma referência a um desfile da mocidade chamado Malunga, os Negros Guerreiros. E aí a gente tem o subtítulo, né? Que é Rapsódia de uma Deusa Negra. Você falou Rapsódia Negra, que existe, que é uma peça, a peça que a Leia estreia no Teatro Experimental do Negro, né? Então, no Municipal. No Municipal. E a gente também tem um filme lindo da década de 70 que a Leia protagonizou, chamado Deusa Negra, que é um filme dirigido por um africano que vem ao Brasil, sim, todo filmado com atores negros, né? Então é um filme, eu acho também muito significativo nessa ideia da representatividade, né? A Leia está sempre atuando nesse sentido. E a gente tem Rapsódia de uma Deusa Negra, fazendo referência a essas 2 obras. Maravilha, maravilha. Parabéns, Léo. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, Solange Cruz. Obrigado, Renato Cândido, por me levar até a Solange Cruz e a gente poder fazer esse enredo lindo. E tenho certeza que será uma festa maravilhosa na Avenida. Eu estou te dando aí um papelzinho, né, para você ver, falar com o Léo. E agradecer o Léo por esse momento, né? Foi um prazer você estar aqui com a gente, Léo. Foi maravilhoso. Uma pena, eu tinha chamado o Márcio André, né? Mas o Márcio André teve alguns problemas e não pôde estar aqui presente hoje. Mas tinha que ser outro programa, aí a gente traz o Léo de novo. Eu venho, só que dizer para as pessoas que quem faz esse intérprete aí, né, nessa história do samba, né, foi para a disputa, né? Nós temos um intérprete da mocidade, que é o Igor Sorriso. O Igor Sorriso, nosso querido. Dá um grande abraço para o Igor Sorriso, para nossa rainha Aline Oliveira, para o nosso mestre de bateria, Mestre Sombra. Nossa, Sombra, eu tenho Sombrinha também. E essa bateria maravilhosa para toda a bateria da Mocidade Alegre, né? A minha reverência, o meu amor, o meu carinho. E que em breve estaremos juntos na 24 horas de samba. Então, Léo, muito obrigado. Tá? Foi um prazer, querido. Caio Araújo, um beijo no seu coração, na sua família, um beijo na sua mamãe. Vocês são maravilhosos. A família da Morada do Samba, a todos que me receberam e me recebem, as tias que estão ali no camarote, né? A todos os componentes, um beijo grande. Né, as passistas, os passistas, a mestre Sala, a porta-bandeira, enfim, a todos, com amor e carinho. A todas as alas, a Celina, o Eli Ferreira, que está sendo nosso super parceiro. Eli Ferreira. Sim. Beijo. Bom, então eu deixo aqui sugestão, um segundo programa falando mais sobre o enredo. Sugestão de pauta aqui no ar, né? Exatamente porque merece. Claro. Obrigada, Léo, parabéns. Tem que falar sobre então, Léo Antan, né? É um prazer sempre estar recebendo você conosco e nos estúdios da Rádio Tropical Web Brasil, que conecta o mundo, que está ligado a você. E a gente tem muito orgulho, né, de fazer parte desse enredo
escola de samba, pensando, cuidando em cada detalhe todo o tempo, não só na escola, nos componentes, no cuidado com a lei, com as pessoas e com a possibilidade de cada particularidade, com esse esmero que vocês têm, essa criatividade, ousadia, competência e realmente esse papel para poucos. Imagina. Então, Obrigado, parabéns. gente. Tchau, prazer. Obrigado, Mocidade Alegre. Obrigado, Solange Cruz. Obrigado, Renato Cândido. Eli, um beijo grande. Júlio Dentista. Luciano. Fui. Abraço.